Olá pessoal, é muito bom estar aqui mais uma vez para falar da Palavra de Deus com você. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar, de ativar o sininho e de dar um like. Hoje nós vamos falar de um assunto assim, um pouco complicado, mas de extrema necessidade. Será que uma pessoa pode voltar depois que morre? Os mortos, eles podem falar? O que a Bíblia nos ensina a respeito disso? Hebreus 9, 27 diz assim: cabe ao homem morrer uma só vez e logo depois disso vem o juízo. O texto que eu quero utilizar para que a gente possa estudar um pouquinho a palavra de Deus está em 1 Samuel, no capítulo 28. É aquele texto quando Saul, desviado de Deus, Saul longe de Deus, ele está diante da guerra com os filisteus e ele está desesperado. Ele precisa lutar contra os filisteus e ele precisa ouvir Deus. Só que a voz de Deus, que era Samuel, já não falava mais, porque Samuel tinha morrido. Então Saul fica desesperado. Ele utiliza 3 meios lícitos. Ele procura os sonhos, Urim, os profetas, e nenhum desses 3 meios Deus utiliza para falar com ele. Ele junta os seus servos e pede ajuda para que eles possam achar uma feiticeira, uma mulher que pudesse adivinhar, uma mulher que pudesse dar a ele a possibilidade dele falar com Samuel, dele ouvir Samuel, dele saber a direção a tomar. Ele chega na casa desta mulher e lá, ao chegar, ele vai disfarçado, ele e os seus servos estão disfarçados, porque ele, no versículo 3, ele tinha mandado desterrar, matar todos os feiticeiros, mas agora ele está desesperado, ele não sabe o que fazer. Então, há muitas pessoas assim, que não sabem o que fazer e criam, buscam meios que não são meios aprovados por Deus. Então, quando ele chega diante daquela mulher pergunta a ele: a quem você quer que eu faça subir? Nos parece, olhando esse texto, que essa mulher tem um grande poder. Um poder de fazer que Samuel apareça. Segundo, subir. Será que Samuel, quando morreu, foi para baixo? E que poder tinha esta feiticeira de fazer que o profeta Samuel pudesse falar com o rei Saul? Então, nós precisamos extrair aqui algumas lições importantes. Em primeiro lugar, aquela voz não podia ser de Samuel, porque Deus era contra esta prática. Era abominável a consulta aos mortos. E aí eu vou para o livro de Deuteronômio, no capítulo de número 18, capítulo 18, verso 9. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem necromante, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus o lança de diante de ti. Deus estava dizendo, nesse texto, que ele era contra a consulta dos mortos. Quem fazia a consulta dos mortos eram outros povos, não o povo de Deus. Não era uma prática do povo de Deus. E Deus é contra. A primeira lição que a gente precisa extrair é o seguinte: se Deus é contra a consulta dos mortos, ora, será que Deus deixaria Samuel falar? Será que Deus usaria uma feiticeira? Será que Deus usaria um meio ilícito para que Samuel pudesse falar? Se Deus não falou através de sonho, de Urim e pelos profetas, Deus utilizaria um meio ilícito, que era uma feiticeira, para que Samuel pudesse falar? Será que Deus faria isso? É lógico que não. A segunda lição que a gente pode aprender aqui é que Samuel também era contra esta prática. Samuel não aceitava esta prática e de forma alguma, certamente o Senhor o deixaria falar. Mas aí talvez você me diga o seguinte: mas pastor, aquilo que aquela mulher falou no versículo mais à frente, no versículo 16 a 19, se cumpriu. Claro.
Porque a gente pode extrair a terceira lição. Só Deus é onisciente. Só Deus sabe do que vai acontecer amanhã. Agora, o diabo sabia de tudo o que já tinha acontecido com Saul. O diabo sabia, e quando ele se refere a isso, do versículo 6 ao versículo 19, ele começa a fazer essas referências. Ele diz assim, ó, o Senhor se tornou seu inimigo. Era verdade que Deus se tornou inimigo de Saul? Era. O diabo tinha ouvido isso. O Senhor rasgou o seu reino. É verdade. E deu a Davi. Também era verdade. Por que ele falou isso? Porque ele já tinha ouvido Deus falar isso. Ora, o diabo só fala aquilo que ele sabe. Mas talvez você me pergunte, mas pastor, finalmente o texto diz que aquela mulher, aquele suposto Samuel, falou que eles iam perder a guerra. Claro, claro. Ora, Saul estava desviado da presença de Deus. Deus se tornou inimigo de Saul. O que você poderia imaginar como terminaria essa batalha? Como terminaria essa guerra? Logicamente que Saul iria perder a guerra, lógico. Não tinha nem o que adivinhar, era lógico que ele iria perder, porque ele estava longe, Saul estava longe de Deus, estava longe das práticas de Deus, estava longe da comunhão com Deus. Então, certamente, aquilo que aquele suposto Samuel falou, ele já tinha ouvido, porque só o nosso Deus, só Ele é onisciente. Só Ele sabe o que vai acontecer hoje. Só Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Só Ele sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida. Só Ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Só Deus sabe. Agora, o diabo, ele se faz de anjo de luz, dizendo que sabe, mas ele só sabe aquilo que ele já ouviu. Então, espero ter ajudado você nesse texto, na compreensão desta palavra. Espero ter abençoado a sua vida com a palavra do Senhor. Até novamente nos encontrarmos. E que Deus te abençoe rica e abundantemente no nome de Jesus.